Fala galera do canal Tudo Sobre Luz, meu nome é Álvaro Brito, eu sou Lighting Gaffer e se você caiu agora nesse vídeo, é o seu primeiro vídeo no canal, eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente está fazendo um review de apresentação dos efeitos do Sky Panel, então eu estou passando por todos os efeitos para que as pessoas possam ver ele incidindo num rosto, numa pele e falando um pouquinho sobre os parâmetros que são ajustáveis e as finalidades dos efeitos. É um vídeo que pode ser mais comprido ou mais curto. Às vezes a gente faz 4 efeitos, às vezes faz 2, às vezes faz 5. Depende muito dos efeitos, do que cada efeito rende no vídeo. Hoje a gente vai começar com explosão, que vem logo depois do carro de emergência, lá do cop car, do carro de polícia. Então explosão é um efeito que, diferente dos outros, agora ficou tudo super escuro, ele explode no comando do botão aqui do controle remoto. Então, ó, quando eu aperto o botão é que ele explode. Aí eu consigo graduar algumas coisas como a intensidade, as cores, né? Eu tenho toda uma paleta de cores que eu posso ajustar, posso usar cores puras mesmo. E o decaimento, eu posso botar por um decaimento bem lento ou muito rápido, assim, ó, que nem agora. Agora eu vou botar um decaimento super lento, para sair como se fosse uma explosão mesmo. Vou trocar uma cor aqui pra gente ver, ó, um vermelho, por exemplo. Aí você poderia escolher essas cores nos ajustes aí para você ter a explosão da cor que você quiser. Super legal esse efeito, funciona bem, mas como eu disse, na pele, às vezes para você fazer sobre alguma coisa, você vai ter que usar uma quantidade grande de Sky Panels ou Sky Panels grandes, como o 360, que tem uma capacidade luminosa muito alta, né? Bom, próximo efeito é fogo. Esse efeito também, como vela, como eu falei lá no primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, procure ver, porque a gente mostrou vela lá. Para não confundir vela com fogo, fogo é um efeito mais frenético, né? E você talvez tenha que usar mais de uma fonte com cores diferentes para colar, porque o fogo vai mudando de temperatura de cor, né? Ele não fica sempre amarelo, ou sempre mais branco, ou sempre mais vermelho, digamos assim. Então aqui eu vou colocar, eu tenho uma temperatura de cor mais quente que eu posso usar, ó. Posso usar uma mais neutra e posso usar uma mais fria, tá? Esses são os ajustes que ele me permite de temperatura de cor. Então por isso eu falei que usar mais fontes pode ser legal, porque você tem uma mais quente, uma média, isso pode te dar aí uma sensação mais natural, se é isso que você está procurando. E a velocidade, eu posso ter um fogo mais frenético e um fogo mais lento. Depende muito das referências. Se você estiver vendo o fogo, você talvez tenha que seguir um pouco aquilo. Se você não estiver vendo, você pode fazer ali uma mentira, pode contar uma história ali de acordo com aquilo que você acha legal. E é claro, você pode graduar o dimmer disso. Você tem uma intensidade aqui que você pode trabalhar, tá? Esse é o efeito fogo. O próximo efeito é o Fireworks, ó, é o fogos de artifício. Esse efeito também é super legal, super crível e é um jeito bem legal de você provocar o efeito de fogos de artifício que eventualmente você filmou. Então você filmou lá uma cena que parecem fogos de artifício, é muito difícil filmar fogos de artifício de verdade, poderia dizer que é quase impossível. Por uma questão de sincronismo, de quantidade de fogos, de tempo que você tem que ter de exposição. Então esse efeito veio realmente salvar muito a pele de quem precisava fazer um efeito de fogos de artifício no rosto de alguém, às vezes uma cena muito simples, por uma coisa nem tão cara e tão elaborada e se apanhava muito para fazer isso. Porque esse delay de saída é que conta toda a história, né, da explosão dos fogos de artifício. Então, de certa forma, ele parece muito com o efeito de explosão, mas a ideia é que aqui ele fique continuamente estourando. Então você pode parar ele, mas você dispara e ele continua estourando e você vai ter ele escolhendo ali a frequência, né? Então ele pode ficar mais, ó, vai ter mais tempo de escuro nesse tempo, né? Eu diminuí o tempo, ó, tá vendo? E você pode escolher as cores. Você pode ter todas as cores. Você pode alterar para branco, então aqueles fogos de artifício mais brancos, né? E você pode ter cores mais branco, para misturar aqueles fogos de artifício que são mais pro magnésio ali, de explosões, e os fogos com outros metais lá para explodir e queimar. Próximo efeito é o Flicker, Fluorescent Flicker, tá? O Fluorescent Flicker, aqui no caso, ele tá vermelho, não faz muito sentido. Eu vou voltar ele para um branco aqui, ó, porque na verdade esse é um dos efeitos que permite que eu escolha a cor ou o branco, né, a temperatura de cor do branco que eu quero para ele, ou uma fonte mesmo. Você pode ir lá no modo Source e escolher uma fluorescente para você colocar aqui e ele flicar essa cor dessa fluorescente para você. Esse é um flicker mesmo, é um efeito de ficar como se tivesse o defeito, então ele te dá aqui velocidade desse defeito e a frequência do defeito. Pode ser uma coisa menor, ó, uma frequência mais lenta, ou pode ser uma frequência maior
com velocidade mais lenta, por exemplo. Então tem uma combinação que você faz para chegar num efeito que você ache legal, que te interesse, como aquelas luzes defeituosas. Às vezes é um luminoso de uma loja, às vezes é uma fluorescente no final de um corredor ou dentro de um vestiário. Isso é bem comum da gente usar num vagão de metrô, por exemplo. Você põe a fluorescente lá piscando, você vê ela em quadro, depois quando você vai fazer um detalhe, quando você vai para o rosto do ator, você tem como reproduzir isso sem grandes sofrimentos, tá? Bom, galera, esse foi o fluorescente Esse foi o Fluorescent Flicker, o efeito de fluorescente flicando. Esse foi o último efeito desse vídeo. A gente volta no próximo, tá? Se você gostou, deixa o seu like e continua acompanhando a série aqui que a gente tem mais alguns efeitinhos ainda para rever. Valeu, galera. Obrigado.